Mais um dia onde a gente tem uma região de Fibo na máxima e a mínima também como uma região de Fibonacci em cima de 61,8% e embaixo de 50%. Aconteceu muita coisa aqui nesse meio e eu vou explicar exatamente aonde eu entrei e onde eu saí. Inclusive aqui agora está dando um trade de venda, exatamente aqui nesse ponto. Só que eu não vou vender porque além de eu ter batido a minha meta, eu também estou gravando vídeo. Bom, enfim, então vamos lá. A gente pode ver que nesse ponto de 61,8%, o mercado acaba violando essa região, mas tem um motivo. Aqui, no passado, a gente tinha essas duas regiões de topo, onde aqui, nesse rompimento, tinha muita liquidez. Foi onde que eu marquei aqui esse ponto de liquidez. Foi essa análise aqui pré-mercado que eu coloquei no grupo da mentoria. Esse ponto aqui de liquidez de topos anteriores importantes. E essa primeira região vermelha aqui também. Você pode ver aqui, ó, 129.919, que é justamente esse ponto aqui, ó, 129.919, como você pode conferir aqui do lado. E como é uma Fibo macro, eu sempre penso em regiões. Quando ele arma um pivô de alta acima, eu acabo não considerando. Só que como eu sabia que lá naquele topo anterior era um ponto importante de liquidez, eu acreditei que ele violou essa região só para pegar essa liquidez e foi onde que eu vendi aqui nesse pivô de baixo. E por que eu vendi já de cara assim na abertura? Porque primeiro, o preço estava caro. Teve um gap de 720 pontos e depois ele andou mais 400. Então desse fechamento a gente tem mais de 1.100 pontos. Então aqui o mercado já está caro para eu poder vender. Eu vendendo aqui, onde eu penso em sair? A gente tem essa região de Fibo aqui para marcar como o primeiro ponto, que é o que eu sempre faço todo dia, não é novidade para ninguém. Crava aqui inclusive, mas aconteceram coisas até chegar nesse ponto. Eu tinha marcado também o ponto de liquidez aqui no fundo e o mercado não capturou essa liquidez, ele ficou enrolando muito tempo. Vou até colocar as ordens aqui na tela para você ver como que a gente não é perfeito também é. Eu vendi aqui, né, como eu falei para vocês. Quando o mercado não rompeu fundo, eu joguei aqui para o 0 a 0. Depois que eu joguei para o 0 a 0, eu vi que estava nessa região aqui de Fibo do dia, desse movimento menor. Marquei toda essa região aqui. E quando eu fui estopado, eu pensei que eu poderia continuar nesse trade, porque nem capturou a liquidez do fundo ainda. E aí eu vendi novamente aqui. Quando o mercado ele começou a segurar aqui novamente nessa faixa de preço, que é um ponto de liquidez também, eu saí do mercado. Depois eu vi que ele respeitou o 61,8% aqui desse movimento de baixa e vendi de novo. Ou seja, praticamente na mesma linha de preço que eu tinha vendido lá no começo do dia, eu estava vendido de novo. Quando ele chega próximo novamente ao fundo, eu protejo minha operação de novo e saio pela terceira vez no 0 a 0. Nisso aqui, eu já estava muito cansado, porque eu fiquei praticamente aí 1h10 posicionado e o mercado não ia para lugar nenhum. Então isso já é o suficiente para deixar a gente um pouco mais cauteloso para as próximas entradas. Se não, eu poderia ter entrado aqui nessa captura de liquidez do fundo, segurou na região de Fibo, pivô de alta. Aqui era uma chance para eu poder entrar. Só que ainda assim o mercado não estava tão barato para eu poder comprar e eu deixei essa oportunidade passar. Ainda nessa região de 61,8% que o mercado estava aqui, eu vi que o mercado capturou essa liquidez de baixo e quem está comprando aqui nessas regiões está colocando o alvo lá em cima. E quem vendeu aqui também está colocando o stop aqui em cima. Então eu vi essa captura de liquidez no mesmo ponto de entrada, aqui demonstrando força. Quando sobe, ele sobe devagar, nessa região de topo não tem interesse de compra nem nada. Eu olhei para o Times in Trades e vi aqui nesse pico, ó, às 11h10, olha como a UBS começou a vender e Bradesco também começou a vender com a XP na ponta oposta a esse movimento. Então foi onde eu falei, cara, tá na mesma região de venda, o UBS e Bradesco tá vendendo ali, tá um preço muito caro para poder vender, o mercado tava lá em cima, não tinha retraído quase nada, então eu decidi arriscar novamente nessa mesma região de preço.
E outra coisa, o mercado ele vem esticado, ele vem lá do fundo, 512 pontos, já tinha atingido a frequência de mercado dele. Essa aula de frequência eu não dei ainda no YouTube, mas enfim. Aí eu decidi vender nesse falso rompimento de topo, mais conhecido como captura de liquidez. E aqui também o preço estava bem disputado nessa zona aqui dos 130 mil pontos. O mercado ele tentou a primeira vez, voltou. Tentou mais uma vez, voltou a trabalhar embaixo. E ele ficou tentando romper esses 130 mil e não conseguiu. E aí eu vendi aqui, colocando aqui no layout das médias. A gente pode ver que ele bate na VWAP, aí eu fiz parcial. Quando ele passa a VWAP, eu vendo de novo. E aí eu vejo que tem essa rejeição aqui. Aí eu fiz mais uma parcial. Quando ele novamente volta a trabalhar embaixo e arma esse pivô de baixo, eu vendo mais uma vez, voltando à minha mão principal. Claro que o preço médio fica um pouco mais alto do que naquele primeiro ponto de entrada. Como eu identifiquei a força, eu não saí nessa região aqui de FIBO e segurei o trade. Quando o mercado vem aqui nesse fundo, eu defendo a minha posição aqui, só que eu acabei não colocando no lugar certo e acabei arrastando um pouquinho mais para baixo do que o ponto certo. Se não, dava para eu ir defendendo aqui, ó, cada topo que o mercado ia formando e eu teria saído bem lá embaixo, bem aqui, defendendo de topo a topo. Dava para eu ter segurado bastante, mas aqui eu já estava muito cansado de ter clicado várias vezes no 0 a 0. Aqui a operação não estava muito legal nesse enrosco que o mercado fez. Então eu optei por sair nesse fundo, mas o mercado tinha tudo para poder vir buscar os pontos aqui de baixo. O que dava para fazer também é marcar esse espelhamento do topo ao fundo. Aqui ele respeita o alvo de 38%, segura no 61%, volta um pouco no alvo de 100% aqui também. E mais abaixo, ele também vai no alvo de 161,8%, que conflui junto com esse fechamento de gap. Respeitou muito bem esses pontos de FIBO, caso eu tivesse segurado esse trade. O que é interessante a gente notar é que nessa região de compra, o mercado não fez nenhum pivô, além de estar muito próximo à notícia, aos dados que ia sair, né? Então, não teria como eu comprar aqui, tanto é que os dados econômicos veio negativo e jogou o mercado ainda mais para baixo. E aqui, né, como eu falei, o mercado deu um trade desse fundo até esse topo, região de 50%, VWAP pivô de baixo, porém já não está muito no meu período operacional que eu gosto de operar, e eu também estou gravando, então já estou com a meta batida e tudo mais, então não é sobre pegar trades o tempo todo também, a gente também tem que filtrar e saber a hora certa de parar. E também aqui já aproximadamente deve ter dado alvo, né, ó, região de 50 a 61,8%, dá para fazer uma parcial aqui ou pensar em proteger. Bom, então é isso. Hoje o dia foi difícil para quem não tem paciência, mas para quem sabe esperar o momento certo, deu para pegar essa venda aqui. Tive um pouco de dificuldade aqui, não queria ser estopado de jeito nenhum, então eu fiquei jogando pro 0 a 0 aqui sem necessidade, mas consegui aí obter um resultado positivo e no final deu tudo certo. Bom, espero que vocês tenham entendido as movimentações do índice hoje. Não esqueça de avaliar o vídeo e deixar o seu comentário. Então é isso aí, valeu e até mais. E se você quiser ter acesso a todas as aulas do meu operacional, ao meu e-book Arte Fibonacci, com todos esses conteúdos, acesso a 1 ano no meu grupo do Telegram e a minha mentoria individual, todos os links estão aqui na descrição.